Neste vídeo, nós vamos dar continuidade àquilo que estávamos falando no vídeo anterior, buscando aqueles mistérios do versículo 1 do Gênesis, em hebraico, que tem 7 palavras no primeiro verso, é algo muito importante, e vamos dar um contexto sobre a literatura existente, não somente no Gênesis, mas também no Antigo Testamento. Fica comigo. No último vídeo, nós falamos, no final daquele vídeo, sobre o primeiro versículo do Gênesis. E nós vamos continuar falando do primeiro versículo do Gênesis neste vídeo de hoje. Porque é no primeiro versículo que nós temos o início da globalidade da Bíblia. É a partir dali que se fundamenta todo o enredo e todo o pensamento bíblico. É a partir desse verso que nós vamos adentrar por todos os livros da lei, especialmente a Torá. Vocês lembram? No vídeo anterior, nós vimos o primeiro versículo, que é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso em hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nós vimos aqui também, e nós vimos também que Bereshit significa no princípio, e Bará significa criar do nada. É exatamente aqui que nós vimos duas palavras que estão praticamente iguais e ocupam as mesmas letras. O Bet, o Resh e Aleph têm a mesma sequência do Bet, Resh e Aleph, tanto criar quanto no princípio. Então é no princípio que se criou. Não se criou-se a partir de nada. Hoje nós vamos ver mais algumas coincidências, algumas coisas misteriosas desse primeiro versículo, antes de adentrarmos no segundo versículo. Nós vimos aqui essa semelhança nas letras que compõem. Não se começa com a letra Aleph. A letra Aleph é uma letra muda, é uma letra que não tem som, e ela indica o número 1 também. O Bet indica o número 2, está aqui. Então, o segundo versículo está aqui. Eu havia dito que nós temos, no segundo versículo, 14 palavras. E nós vamos contar. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha só. Aqui nós temos, nas 3 primeiras letras, forma o Bará, que é o Bereshit. Nós temos aqui também, mudando as letras de lugar e pegando esse Shin aqui. Olha bem essa... Vejam vocês que as mesmas 3 primeiras letras deste primeiro versículo. Então, as 3 primeiras letras de versículos, se nós pegarmos o Bet, o Resh e o Shin, nós temos Resh, Aleph e Shin. Essa palavra lida é Rosh. Então, o que significa Rosh? Rosh significa cabeça, né? A cabeça. Então, no princípio, cabeça, criou. E quando o Rosh é cabeça, e inclusive o primeiro dia do ano na língua hebraica, é Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é primeiro do ano. Hashanah é ano e Rosh é a cabeça do ano. Tá? E aqui eu coloquei outra palavra ainda, usando o Shin, usando o Beit e usando o Tav, que está aqui. Então nós temos Shabbat. Aqui está escrito Shabbat, que é Shin, Beit e Beit. Vocês já perceberam que na língua hebraica não tem vogal. E não tendo vogal, aqui existe, especialmente na Torá e na Bíblia, existe os sinais maçoréticos para a gente saber qual vogal que é. Mas hoje no hebraico moderno não tem mais
esses sinais para a gente saber. Tem que saber ler e memorizar as palavras. Então aqui é Shabbat, aqui é Rosh, usando as mesmas letras daqui. Aqui nós temos, eu disse, que Elohim é uma palavra plural. Por que plural? Porque termina em in, que dá o iod, e o men. Isso aqui é o men sofit, que é o men no final da palavra. Aqui nós temos Ha-Shamaim, que é os céus. Então, Shamaim é céus. Tá? Céus no plural. Então, no princípio, Deus criou céus. Tem vários céus, não apenas um. Aí eu também posso inferir e posso pensar que Deus não criou apenas um céu, mas criou vários céus. Pode ser os céus do nosso universo, pode ser os céus de outros universos. Então, se eu tenho aqui Shamaim, Shamaim significam céus. E se são céus, existem mais de um céu. Deus criou mais que um céu. Então eu sou levado a crer que existe mais de um céu, existe mais de um firmamento. Pode ser que haja mais de um universo. Talvez nós estejamos apenas num lugar de um universo, de um multiverso. Isso está no primeiro versículo do Gênesis. E aqui, Ve'et, que é Haaretz. Aqui é uma terra só. Aqui está no singular, porque existe somente uma terra no universo. Não existe outro lugar com as mesmas condições de vida da terra. Outras, já falávamos dessa palavra plural, Ha-Shamaim, que também vai se encontrar aqui no final do versículo 2, que nós vamos falar que o Elohim, ele pairava sobre as águas. Então aqui estão águas, que é Hamaim. Então tá a palavra aqui embaixo, Hamaim. Ha-Shamaim são céus e Hamaim as águas no plural, Maim. Então tá aqui embaixo, eu escrevi de novo aqui, Maim, que é o plural de água. Essas primeiras frases são da criação do mundo. Nós vamos ver mais para frente que existe outra redação sobre a criação. Lá você vai ver sobre isso, né? Mas aqui nós temos essa síntese de que Deus criou os céus e a terra. Água, olha que coisa interessante. Água, para escrever a palavra água, usa-se dois man e um iod no meio delas. Isso me faz lembrar algo interessante sobre a língua hebraica e sobre a yod e men, que é maim. Maim é água. Olha, qual é a fórmula química da água? H2O. Então nós temos dois men e um iod. E você vai ter muitas surpresas com a língua hebraica à medida que nós formos estudando isso aqui. Então, nós vimos aqui Shamaim e Maim. São duas palavras plural. Os céus eram feitos de água. É por isso que se acreditava na água que estavam nos céus. Porque de lá vinha chuva também. Então, é Shamaim e Maim. Maim é água. As águas no plural aqui no Shamaim, nas águas. Também plural. Ok? Então, essa é uma pequena porção de que eu posso falar hoje sobre o versículo 1. Na próxima semana eu vou falar mais sobre o versículo 2. Nós vamos traduzi-lo e lê-lo. Mas hoje eu quero falar sobre a literatura que está no Gênesis e que está em todo o Êxodo. Existem 3 tipos de escrita: a javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. A javista é referente a Javé, eloísta é referente a Elohim, a deuteronomista é a segunda lei e o sacerdotal são dos sacerdotes do templo. Aqui eu tenho um mapa lá da região do Oriente Médio, né? Tem gente que gosta que eu mostre o mapa. Então nós temos aqui essa região que é o reino de Judá, que está no sul de Israel, aqui no deserto do Negev, aqui embaixo, era o reino de Judá. E a parte norte era o reino de Israel. Tá? Inclusive alcançava parte aqui
da Jordânia, hoje Jordânia, e aqui está o Mar Morto, e aqui em cima o Quererete, ou o Mar de Genezaré, ou o Mar da Galileia. Aqui no meio é a Samaria, e aqui embaixo é a Judéia. Então, aqui o reino de Judá e o reino de Norte. E é no reino de Judá que surgem os escritos e os pensamentos da literatura javista. Quando que começou isso? Começou isso principalmente na época do Reino Unido, até Salomão. Até Salomão o reino era todo unido, depois se dividiu após Salomão. Nós temos nesse período a teoria javista, texto javista. O primeiro texto javista começa em Gênesis 2, 4b em diante, fazendo um relato duplo da criação com o capítulo 1 do Gênesis. Então, aqui no norte nós temos o texto eloísta, que originou-se como o texto de Israel do norte, e o primeiro texto eloísta completo começa no Gênesis 20. A teologia se concentra em Moisés como profeta de Deus e legislador. Os mandamentos se encontram no Código Moral, Êxodo 20, de 1 a 21, e no Código da Aliança. E destaca-se a relação do povo com os profetas de Deus. Isso aqui é para a gente ter uma noção do que foram os escritos que se juntaram para escrever o Gênesis e os outros livros também da Bíblia. Aí tem os textos aglutinados, que depois da destruição da Samaria, em 722 a.C., quando os religiosos do norte vieram para Judá. Aí mesclaram-se os textos. Mesclando-se os textos, nós tivemos um texto javista e eloísta, e tornando-se difícil distinguir qual é qual. O texto deuteronomista também surgiu aqui, no Reino do Sul, aqui no Reino de Judá. Ele é um esforço especialmente literário dos homens do rei Ezequias, que está lá em Provérbios. Esse esforço literário acrescentou material ao texto javista e eloísta, portanto, depois da queda de Samaria, incluiu-se também o Código Deuteronômico, está lá em Deuteronômio. Então, ali tem as referências básicas das situações, dos eventos após Moisés, até Salomão e as suas impiedades e tudo mais. Então, esse é um texto que vai mais para frente dos escritos do Antigo Testamento. Então, nós temos aqui depois o texto sacerdotal. Então, após o exílio, vindo lá da Babilônia, então criou-se o texto sacerdotal. Então, ressalta as tradições culturais sacerdotais, valoriza a dinastia de Davi, procura dar um senso de continuidade em meio ao cativeiro e à dispersão do povo, trazendo a lembrança das antigas tradições sacerdotais, principalmente relembrando as antigas alianças. O texto gosta de apresentar números e genealogias de importância fundamental para a linhagem sacerdotal. As narrações são acompanhadas de leis. Então, nós temos aqui na nossa sequência que os livros, antes de Salomão e Davi, eram praticamente os mesmos textos, e tinha uma tradição oral muito grande, foram se juntando, foram se escritos a partir de uma linhagem de texto javista e também no Reino do Norte, eloísta. Aí vem a destruição em 722 a.C. na Samaria, e aí se juntam os dois textos, javista e eloísta, que se formam o texto javista e eloísta. E aí, com a tomada dos babilônios de Nabucodonosor em face de Jerusalém, aí foram todos para o exílio. E aí teve os escritos deuteronomista lá no exílio, até chegarmos aos três textos e até chegarmos aos dias de hoje, que são mais sacerdotais. Então, na teoria atual, nós temos maior quantidade, é deuteronomista e sacerdotal, e a cronista, que é para contar história. A teoria da deuteronomista sacerdotal, ela foi gerada após o exílio, e posteriormente se juntaria ao texto sacerdotal, do sacerdote do templo, e alguns acham que poderia haver também uma camada adicional do texto cronista, que adviria provavelmente do grupo sacerdotal de Esdras. Hoje ainda existe aquela inútil discussão entre a criação e a ciência. Para mim é inútil essa discussão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então nós temos algumas posições teológicas a respeito da criação no Gênesis. Nós temos a tradicional, que a criação foi feita em 6 dias, de 24 horas. Isso está no Êxodo. A posição teológica da criação feita em 6 dias, de 24 horas, que está no Êxodo. Não é uma tradição, é a teoria criacionista. Né? Depois nós temos a teoria de lacuna, que envolve do Gênesis 1, quando Deus criou, existe uma catástrofe muito grande, um período grande aqui em que houve a queda de Satanás, o dilúvio universal, caos sobre a criação, e depois os 6 dias na sequência. Existe a teoria teísta da evolução, tem uma evolução do homem, que Deus teria criado o universo primeiro
e os homens por processos evolutivos. Existe essa teoria que é teológica também. Faltam evidências que comprovem suas reivindicações. Nunca foi observada uma evolução da espécie para outra, ficando essa no domínio apenas da crença. E tendo a ciência quanto à Bíblia, concordo que o homem foi o último a aparecer no planeta. E tem também a teoria do dia pictorial, que os 6 dias são 6 dias em que Deus revelou a criação e não o tempo da criação. Houve um tempo de revelação da criação, mas não exatamente quando foi criado. Ele apenas revelou que houve criação. Nessa teoria, a maneira como o mundo foi criado fica por conta da ciência. Um aspecto positivo dessa teoria é mostrar que a ciência e as escrituras têm abordagens totalmente diferentes, cada um no seu quadrado. E há também uma teoria da alternação entre dias e eras. Então, houveram 6 grandes eras. Então, isso também, eras geológicas, também é de difícil comprovação, algumas teorias. Da criação progressivas, através de eras geológicas. Eu quero, para terminar esse vídeo, uma posição minha sobre o texto da criação, no Gênesis. É o texto da criação segundo aqueles que escreveram o Gênesis lá, que compilaram o Gênesis lá no exílio da Babilônia. Isso não quer dizer que eles são cientistas. Eles não têm microscópios. Eles não têm lunetas astronômicas para observar absolutamente nada. E hoje nós temos claro para nós que o universo foi criado a partir de um Big Bang há 14 milhões de anos. E o homem surgiu apenas aqui há 3 milhões de anos. Então, essa é uma teoria que uma coisa não depende da outra. Ciência é ciência e teologia é outra coisa. E o que eu estou estudando aqui é literatura, que eu mostrei o contexto, nós estamos lendo verso a verso e mostrando para vocês o significado de cada palavra. Então fica comigo, se inscreva no nosso link, se adicione na nossa lista VIP e aí você terá a oportunidade de acompanhar esse nosso trabalho. Se isso é bom para você, eu agradeço e fico muito contente. Lehitraot.